Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que sim. Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Eu já treinei hoje, já organizei as meninas, já levei pra escola, já voltei. Tava organizando algumas coisas aqui, agora eu vou fazer almoço. Não ia fazer esse vlog hoje, mas decidi fazer. Por quê? Porque hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa muito importante e interessante, digamos assim. Eu tava pensando comigo, sabe? Tipo, quando o ano tá acabando, a gente sempre fica com a sensação de que a gente precisa renovar, começar algo. E aí eu estou com essa sensação de preciso começar algo, sabe? E não sei se vocês estão, mas eu sempre fico com essa sensação, sabe, no final do ano. E aí eu tava pensando, e se eu começar um novo negócio? E se eu vender algo? O que era que eu ia fazer? Como era que eu ia fazer? Como era que eu ia me posicionar? Como era que eu ia fazer para conseguir o primeiro cliente? E aí isso ficou martelando na minha cabeça. E eu, por que não fazer um vídeo falando sobre isso? Falando como é que eu fiz para começar o meu negócio, as coisas que eu fiz e as coisas que eu faria novamente para dar certo, sabe? E uma das coisas que eu fiz assim que eu faria novamente, sem dúvida, era me posicionar nas redes sociais. É muito importante, gente. A gente acha que não. Inclusive passei ausente um tempo, né, por questões de saúde mental mesmo. Mas quando a gente tá bem, que a gente aprende a usar as redes sociais de forma estratégica, se posicionar nas redes sociais é uma das formas de ganhar dinheiro, de conseguir o nosso primeiro cliente, de mostrar o valor do nosso serviço, sabe? Então, sem dúvida, qualquer coisa que eu fosse começar hoje, eu começaria me posicionando nas redes sociais. E eu vou contar pra vocês. Sabe como é que eu me posicionei quando eu comecei sem ter nada? Eu não tinha negócio, eu não tinha nada. Mas simplesmente eu comecei a mostrar os bastidores da minha vida, mostrar a minha rotina, mostrar o meu trabalho, que na época era CLT, como era que eu trabalhava, como era que eu fazia para organizar minhas coisas, compartilhar meu dia a dia mesmo, sabe? E aos poucos as pessoas foram me perguntando como era que eu fazia tal coisa, como era que eu fazia isso, como era que se poderia eu ajudar com aquilo, principalmente agendamento. Eu mostrava muito, sabe? Como eu sou formada em secretariado e eu trabalhava de secretária na época, então eu mostrava muito como era a minha organização, como era que eu fazia. Isso chamava a atenção das pessoas. Então, assim, sem dúvidas, isso foi o que me destacou e me fez abrir minha empresa e me fez abrir um curso, abrir mentorias e abrir um horizonte, assim, para mim. Foi a partir do meu posicionamento nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, na época, que me fez ser convidada para palestras, me fez ser reconhecida, me fez ter mais autoridade naquilo que eu fazia. Então, qualquer coisa que você esteja pensando em fazer aí hoje, se posicione. Sério, eu sei que não é tão fácil de você colocar o rosto, né, e aparecer, mas, gente, se a gente se posiciona de uma forma real, natural, fica tão gostoso, mas tão leve de fazer, sabe? Teve uma época que eu comecei a querer me posicionar como uma pessoa que eu não era. E foi aí que eu fiquei mal. Eu conto isso em um vídeo, no primeiro vídeo, inclusive, que eu gravei aqui pro YouTube. Foi quando eu comecei a me posicionar, fingir e mostrar o que eu não era, o que eu não queria. Mas algumas pessoas, né, na minha cabeça, queria ver, foi que eu comecei a ficar mal, a ficar angustiada, a não conseguir mais. Então, é se posicionar, mas se posicionar com estratégia, claro, mas com a sua essência. Porque de nada adianta a gente querer se posicionar sendo uma pessoa que a gente não é. Isso nos faz mal, isso não vende porque as pessoas não compram mentira. Então acaba prejudicando você e quem vai fazer algo, né, o seu serviço ali. Outra coisa, a gente fica pensando, eu tava pensando, né, vou pro segundo ponto. E aí eu tava pensando, mas se me posicionar, beleza. Mas o que eu iria fazer? Aí eu fiquei pensando, vender algo, sei lá, vender garrafa, vender bijuterias, vender joias, vender roupa. E eu fiquei, mas quando eu não comecei com secretariado remoto, eu comecei fazendo posts para o Instagram, que na época era o que
que existia assim, né? Então, uma segunda dica, comece oferecendo algum tipo de serviço. Eu provavelmente, se eu fosse começar hoje, eu começaria desenvolvendo, vendendo algum tipo de serviço. O que é que você faz de melhor? Que você é boa? Eu sou muito boa assim, sempre gostei muito de organização, sabe? De atendimento, de organizar as coisas de forma estratégica, de vender. Sempre gostei muito de vender, dessa questão de identidade visual, de fazer, de criar. Então, isso foi o que eu vendi, porque era nisso que eu era boa. Então, eu montei ali um portfólio, vendendo meus serviços, tanto de marketing, que até hoje a gente tem na executiva, criação de posts, e hoje a gente está inovando, né? Com a tendência do mercado, a gente vai se adaptando. Então, hoje a gente vende Reels, vende posts com IA, vende várias coisas, vende site. Mas na época eu fazia posts, tipo, super fáceis de fazer, assim, né? Tipo, super... Não é nem fácil a palavra, é super amador, vamos dizer assim. Que eu fazia no Canva, e vendia apresentação, vendia meu serviço de secretária, agendamento, atendimento. Então, fui vender serviço. Por quê? Porque serviço eu não preciso investir nada. E eu não tinha dinheiro para investir. Eu só tinha o meu conhecimento. Então, foi isso que eu fui fazer. E se eu fosse fazer hoje, eu faria isso novamente. Vender serviço, vender o seu conhecimento, o que é que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe de algo. E que se não soubesse, você entrar no YouTube, aqui nessa plataforma, gente, ensina de tudo. Esses dias eu tava aprendendo, eu até falei no vídeo anterior, aprendendo como fazer foto, gente, fazer foto. Porque foto é uma coisa que a gente precisava ir no estúdio e é caro, enfim. Hoje a IA faz foto profissional. Essa foto aqui que tá no meu perfil foi um IA que fez. Uma foto profissional, sabe? É um negócio assim que eu venderia fácil se eu não tivesse o meu próprio negócio, sabe? Hoje, e eu fosse pensar em algo para vender books fotográficos feitos por IA. Você que não tem foto profissional, você que não tem tempo, você que não consegue fazer, você que não gosta, mande uma foto simples do seu rosto e eu faço o seu book profissional. E eu venderia isso, gente, sabe? E tem outras coisas assim que se você for parar para pensar, você consegue vender conhecimento. Então você não precisa gastar R$ 1 e você venderia o seu conhecimento. E posicionamento. Ou fez o serviço, né? Primeiro você se posicionar nas redes sociais, desenvolver o seu serviço, vai pro jogo, vai vender, vai falar com as pessoas, aparecer, estudar foi o que me trouxe até aqui. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu fico agoniada assim quando eu vejo que as coisas estão se inovando e eu estou atrasada. Quando eu estava com as minhas filhas bebê, eu não conseguia estudar, né? Claro, 2 crianças pequenas eu não conseguia. Então, hoje que eu tô conseguindo voltar, eu tô muito feliz porque eu tô me atualizando, tô vendo. Eu acho que por isso que eu tô com essa sede, sabe? De querer fazer algo novo, de querer desenvolver um novo serviço. Enfim. E aí eu queria trazer muito isso aqui pra vocês, porque eu sei que tem pessoas assim como eu que talvez nem tenham um negócio, mas esteja inquieta querendo fazer algo no próximo ano, em 2016. E como é que faz isso? O que é que eu faria? Como que eu faria? Então é isso, gente. Eu faria exatamente dessa forma. Na verdade, eu fiz e eu vou fazer. Pode ter certeza que eu vou desenvolver algo pro ano que vem. Eu tô aqui com a minha cabeça pensando, já tô com algumas coisas em mente. Conversa com o ChatGPT, a próxima dica também que eu dou. Pergunta pra ele, vai conversando com ele, vai alinhando suas estratégias. Conversa com ele como se fosse um mentor mesmo, sabe? Que ele ajuda em muita coisa. Claro que não substitui uma mentoria qualificada, mas, gente, eu tô falando aqui sem você investir R$ 1. De você começar um trabalho o ano que vem sem você investir R$ 1. Nada. Quando eu comecei no secretariado remoto, eu não investi nada porque eu não tinha. Eu, pelo contrário, precisava de dinheiro, eu não podia investir. Por isso que eu não comecei vendendo produto, nada. Eu comecei com o meu conhecimento, porque é ele que foi me trazendo dinheiro. E eu fui vendendo aos poucos, sabe? Então, se você tá passando por isso, se você quer começar alguma coisa assim, tá inquieta como eu, começa desse jeito, que eu tenho certeza que você vai conseguir vender o seu serviço, nem que seja para uma pessoa inicialmente. E aí você vai tomar gosto e vai começar a escalar isso. E quem sabe chegar no patamar que a gente está hoje, né? Com mais de 50 pessoas aí na equipe, mas que fui eu que iniciei sozinha, atendendo clientes, sabe? Então é isso, gente. E se esse vídeo fez sentido, foi bem rápido assim, porque foi realmente um insight
que eu tive do meu coração. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque isso transformou minha vida, né? Quando eu não tinha R$1 para nada. E eu comecei assim, e é assim que eu vou começar um novo serviço, e vocês vão acompanhar comigo. Eu desenvolvendo esse outro novo serviço com o meu conhecimento. Vocês vão acompanhar, porque eu vou trazer tudo aqui, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, de deixar o seu like, de compartilhar com alguma amiga, caso vocês achem e acreditem que alguém precisa ouvir isso para começar 2026 com o pé direito, sabe? Porque eu sei que isso transforma muito a vida, porque transformou a minha, transformou de várias pessoas assim que eu tive a oportunidade de mentorar, de ensinar através do meu curso, que inclusive eu sempre deixo aqui na descrição. E tem um e-book também super atualizado com a ajuda da IA. E, gente, como eu tô falando pra vocês, eu vou desenvolver um novo serviço e esperem, aguardem. Mas não esquece de curtir e deixar seu like. Isso é muito importante pro meu canal continuar crescendo e eu continuar trazendo esses meus conteúdos que vocês sabem, que é vlog, é minha vida. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!